Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para uma conversa, muito gostosa sobre um assunto que no momento é bastante pertinente e nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde mental da criança e do adolescente nesses tempos de pandemia que vivemos hoje. Eu tenho aqui do lado a nossa irmã Jaci Gôngora, que ela é psicóloga. A especialidade da Jaci é em sistêmica familiar e ludoterapia, que abrange o atendimento de crianças e adolescentes. E nós vamos ouvir e aprender um pouco hoje com a nossa irmã, que tem bastante experiência, e pesquisas também. Então, Jaci, seja bem-vinda aqui nesse espaço. Obrigada, graça e paz. E vamos aprender juntos, e trocar ideias também. Eu tenho certeza que é um assunto assim que vai edificar e ajudar muitas famílias, especialmente as famílias. E eu me coloco como a primeira e maior interessada, porque eu tenho hoje uma criança e um pré-adolescente em casa e tenho vivenciado também os desafios da pandemia, com eles em casa, a maior parte do tempo. A gente tem hoje esse impedimento de sair e viver a vida naturalmente como a gente tinha antes. Então nós vamos desenvolver esse assunto aqui e aprendermos um pouco mais. Então, Jaci, gostaria de colocar agora para você, iniciar sobre essa questão mesmo do cuidado com a saúde mental da criança e do adolescente hoje, o que a pandemia mais tem afetado, de que forma que ela tem afetado a vida desses nossos pequenos confinados, crianças assim. E adolescentes, nós não temos como falar sobre o resultado final que afeta a criança sem falar antes da sistêmica toda familiar, porque ela afetou a família. De repente a criança ou a família se viu presa dentro de casa, sem nenhum pré-aviso, e modificou toda a rotina dessa família. Então, a criança ela vem como recebendo o resultado desse isolamento e desse fechamento dentro de casa. Então, quando a mãe começa a trabalhar em casa e a mãe ela começa a fazer muitos papéis dentro de casa, começa a receber uma sobrecarga. Essa sobrecarga leva a um nível alto de esgotamento. Sim. A mãe começa a reclamar sobre as tarefas que ela tem que dividir com diversos tipos de tarefas, desde atender a criança na hora que levanta, mais a atividades escolares. Muitas vezes o home office, das mães que trabalham junto, fora. Trabalhando todos junto, a mãe acaba um nível de estresse muito alto. E ela, por si própria, começa a pensar que ela não é uma boa mãe, que ela não está sendo uma boa mãe, que ela não está sabendo educar, porque os papéis começaram a se misturar todos. E com isso a criança vai recebendo esses sinais do conflito da família, que é conflitante porque ninguém estava acostumado com essa nova rotina. Então, o que se fazer para essa criança não ser atingida com uma doença mental futura? Hoje, a Associação Brasileira de Psiquiatria já coloca que a doença mental vem como uma quarta onda em resultado da pandemia. O que é essa quarta onda? Para saber melhor, como a primeira onda é a questão da transmissão do vírus. Então, a pessoa é afetada e pode chegar até a óbito pela contaminação do vírus. A segunda onda é o colapso no sistema de saúde, que pela falta, às vezes, de atendimento, de medicamento, também a pessoa vai ser prejudicada com a segunda onda. A terceira onda se coloca como as pessoas com dificuldade de ir até o hospital,
a fazer o check-up, a fazer Continuar cuidando da sua saúde como cuidava antes. Sim, né? e pessoas já com doenças pré-existentes, pressão alta, problema de coração, né? A gente percebe isso acontecendo, né? As pessoas têm o receio, mas se eu for no hospital, eu vou correr mais risco, se eu for no consultório médico, tudo, fazer os exames, e as pessoas estão deixando de fazer. Exatamente. É. Então, assim, nessa terceira onda, esse é um resultado também que está prejudicando as pessoas, né? E a quarta onda é o mais preocupante na nossa área, né? Na área de psicologia, na área de psiquiatria, porque é onde vai se instalar a doença mental. Se instalando a doença mental, vai ser um período muito mais prolongado para tratamento e a cura. Porque não se cura e não se trata com simples remédio, né? Sim, porque afetou o emocional da criança, né? A criança produziu medo, né? Produziu pânico e ansiedade. E esse tempo é um tempo bem mais longo. Então a quarta onda é o período mais preocupante, mais preocupante e mais prolongado para um tratamento em resultado da pandemia. Então, mas aí diante de tudo isso que você colocou, né, dessas ondas todas que vão vir prejudicando, né, a vida do ser humano, e a quarta onda, que é a saúde mental, essa preocupação, né, dentro desses fatores, nos faz pensar em saúde mental a questão da depressão, né, porque é uma doença mental que é bastante conhecida no nosso meio. E a gente percebe que existe ainda, né, um certo tabu, né, e um erro no pensamento, né, das pessoas, em que a criança e o adolescente não tenha depressão, né, porque a criança é um ser sempre alegre, muito cheio de vivacidade, energia, né, humor sempre elevado. A gente tem essa ideia da criança e do adolescente sempre, né, com humor e aquele ânimo lá em cima. Mas a gente sabe, né, pelos estudos e tudo, e a realidade também, né, de algumas famílias que a gente conhece, que é possível sim, né? Então, como que você colocaria essa questão da depressão na criança e no adolescente? Eu digo até que acontece uma negação nesse assunto, né? Os pais mesmo, a família mesmo, nega esse assunto, que a criança não tem depressão. Mas o fator final de todo esse resultado, como eu já coloquei, né, desse estresse, desse conflito familiar, o que vai resultar na criança, né? O que vai resultar? Então, os pais até tentam manter uma rotina para as crianças, né? Até tentam, mas ao passar, ou tentaram, né, no início da pandemia, fazer todo um esquema para que essa criança conseguisse se adaptar à rotina escolar, a rotina mesmo de ficar em casa, de brincar. Mas aí a mãe e o pai, até um primeiro momento, os pais começaram a se preocupar, né? De ser o recreador, de ser o professor, de ser, né? Fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Pessoas presentes na vida da criança. Com o passar do tempo, que a quarentena está se alongando, né? Prolongando, se vê que essa rotina entrou na rotina, né? A rotina entrou na rotina, foi se modificando e a criança começa a ficar um pouco abandonada. Sim. Né? Por quê? Porque a sobrecarga da mãe, o acúmulo de papéis, e a criança ela vai expressar. Ela tem depressão quanto ao adulto. A única diferença é que a maneira dela expressar é diferente do adulto, mas a intensidade é a mesma. Né? Existe sim, eu já tenho alguns casos em consultório. E quais são as queixas dos pais quando chegam no consultório? Né? São insônia, irritabilidade, agressividade é o fundamental. Então, o que temos que observar? Se essa criança já tinha essa irritabilidade, se ela já era, antes da pandemia, uma criança agressiva ou tinha uma irritabilidade, se essa criança se alimentava bem ou não. Então, se os pais observarem uma modificação no comportamento da criança, que é hora de ligar, né, o sinal de alerta. Vamos supor, a criança que tinha um bom apetite, ela para de ter apetite. Ela começa a recusar o alimento, ela não quer comer mais.
ela começa a ficar irritada, chorar por qualquer coisa. Até o contrário na alimentação também, né? Pode ser um Sim, sinal. Que o daí é a aumento compulsão, pela né? ansiedade, o distúrbio, né, de alimentação e querer se alimentar toda hora para preencher a ansiedade que ela está sentindo, tanto um quanto o outro. Então, a disfunção alimentar é um sinal. A disfunção do sono. Né? A criança bem começa sério, né? aos poucos de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então já começa a mudar essa rotina da criança. Ela começa Às vezes despertar de madrugada até, a né? grande queixa que eu vejo é que eles estão despertando na madrugada e voltando a ir para a cama dos pais. Né? Coisa que já não acontecia mais. Uma insegurança, um medo. Pelo medo, pela segurança. Porque, olha, para a criança, ela está tendo que lidar com o inimigo invisível, que é o vírus, né? Que é o Covid-19. Elas verbalizam bem, verbalizam isso, verbalizam sobre o Covid, sobre o corona, mas é invisível, né? Então, a angústia que vai gerando, elas vão criando fantasia, né? Então, assim, os pais, é aconselhável que os pais ouçam as crianças, ouçam o Dê que esse que espaço, é, né? Para desse eles se espaço. expressarem. O que é real, o que é fantasia. O que ela fantasiou em cima de toda essa situação do isolamento. Isso é muito Acho que importante. a honestidade dos pais, né? Em Sim, dizer sim. e reafirmar, né? Sim, nós Aham. estamos passando, né, um momento difícil, isso é perigoso, mas nós estamos juntos, né? Sim. Nós estamos com você. O ouvir a criança é muito importante e trazer ele na realidade mesmo, sabe? E deixar seguro nessas situações. Então a criança ela vai se expressando de formas bem diferentes, porque o adulto ele vai, quando ele está depressivo, ele vai dizer, tô com dor no peito, não tô com vontade de morrer, ou né, não tenho vontade de mais viver, fazer as coisas. A criança não. A criança ela vai expressar de uma outra forma. Sim. E vai chegar, às vezes chega até o ponto que a criança perde interesse até pelas atividades escolares. Aí já está, ou outras atividades como E o próprio brincar. brincar, né? Que é uma coisa inerente da criança, né? Que Quando a tá criança dentro dela. pensa em não brincar mais, aí é porque assim já está instalado a depressão. Então é hora de buscar a ajuda de um profissional, é hora, né, ou de pessoas para conversarem, porque o que está acontecendo? O isolamento, às vezes as pessoas não comentam nem com os amigos sobre isso, né? Parece que querem administrar talvez os seus conflitos, os estresses só dentro da própria casa, e às vezes isso não é bom, né? Porque Sim. quando você compartilha, você vê que outros também estão passando Pela mesma e podem se situação. ajudar até, né? Muitas vezes. O que acontecia, né? Pelo menos semanal, a cada 15 dias, famílias se encontravam, né? Para o final de semana, um churrasco, os pais conversavam sobre a educação dos filhos, sobre a rotina dos filhos, e hoje não está acontecendo mais isso. Então, os próprios pais, né, começam a ficar numa situação estressante que automaticamente passa isso para as crianças. Eles estão próximos, ouvem, sentem tudo, né? Não precisam nem ouvir, né? Eles sentem, né? E eles sentem. E existem muitas situações. Existem situações que os pais já têm depressão, já têm pânico, e a convivência mais próxima com a criança faz com que a criança veja perceba aquilo melhor, né? também isso melhor. Porque antes, o que acontecia? Ou levava para uma creche, né, passava o dia inteiro, só pegava à noite. Ou para a escola, estava trabalhando, não tinha essa convivência tão próxima. Então, o que dá para perceber é que muitos pais que já tinham algum tipo de doença mental, né, que já fazem tratamento, a proximidade está afetando a criança também, ela está percebendo. 24 horas por dia junto, né? Então, nós temos, assim, diversas situações, cada caso é um caso, cada família é uma família. A agressão doméstica aumentou muito, né? A violência doméstica tem aumentado muito, né? O problema financeiro é outro fator muito grave nessa pandemia,
porque as pessoas perderam a auxiliar doméstica. Porque o que aconteceu? O microempresário, né, às vezes teve que fechar o seu comércio. Ou perder o emprego. Menos, automaticamente, né, ficou sem auxiliar na vida doméstica. Então, toda essa sobrecarga com a mãe, com os pais, está afetando a criança. Então, o financeiro também afeta. Muitos até tiveram que mudar de escola, né? Estão mudando, migrando da escola particular para a escola pública por questões financeiras, né? Então, são muitas mudanças. Abrir mão de algumas coisas que na tinham vida antes, da criança, né? Sim. São muitas mudanças que estão acontecendo, que pode chegar num resultado, mesmo de se instalar uma doença, né? De se instalar uma depressão. E nessa hora a gente percebe assim que a forma como eles lidam, né, ou vão lidar com os desafios da pandemia, passam muito pelo comportamento dos pais, né? A postura que os pais têm diante desse momento difícil que a gente está vivendo é a maneira como as crianças também vão encarar. Né? Então, se os pais encararem com mais equilíbrio, né, emocional, enfim, vai passar isso para as crianças, né? E a gente vê, às vezes, por exemplo, né, um exemplo bem prático, assim, na questão da escola. Né? Quando os pais, às vezes, se queixam, né, se irritam com a questão de tarefas, né, e as aulas online, toda essa situação, a criança, às vezes, acaba se sentindo culpada, né? Porque... você tem contato com os pais, né? Também, dos alunos. Você percebe essa irritação com os pais também, sim, né? Isso cobrança. vai passar para a criança. Eu, por exemplo, que trabalho né, no meio da educação, vejo né, que a gente tem recebido posturas bastante diferentes, né? Pais que, assim, apoiam e elogiam bastante a escola e agradecem pelo atendimento que a escola está dando, ainda que não seja, né, 100% como o presencial, mas que tem reconhecido esse papel da escola importante agora, mas também tem o outro lado de pais que têm se estressado muito com a situação de administrar a educação do filho dentro de casa. Então, tem esse outro lado também, né? Então, criticam bastante, né? E reclamam, às vezes, da demanda, né? Que é muito grande e justificam, né? O não acompanhamento do filho por questões, né? Das tarefas domésticas, administrar o trabalho dentro de casa, né? O home office. Então, a gente vê inúmeras situações, né? Os lados positivos, os lados negativos. Outra queixa que tem, né, já tem apresentado no consultório também, é criança que já tem um transtorno obsessivo compulsivo e tem intensificado isso. Aquela criança que já tem aquela coisa, sujou a mãozinha e já quer ir lavar, e já tem toda aquela rotina, então isso tem intensificado bastante, né? Então a gente vê que é um outro sintomas de doença mental que está se agravando também, que é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então isso eu já tenho percebido bastante. As duas coisas mais que tem de maior procura é essa questão do TOC e a questão do transtorno de sono. Que a criança perdeu mesmo o ritmo do sono, a criança não dorme mais, acorda várias vezes na noite, a irritabilidade, a briga entre irmãos. Né? Então, quando chega o início da situação, ainda dá para a gente conseguir mudar toda essa rotina para que as crianças melhorem, e tem dado resultado. As crianças têm melhorado com algumas mudanças, às vezes uma simples mudança de rotina dentro de casa. Não são grandes mudanças, mas pequenas e significativas. Pequena, né? A criança quer atenção, ela grita por atenção mesmo, né? Então, às vezes até ela faz birra, ela faz teimosia. Quando a criança começa a desobedecer, né? Fazer a teimosia, ou fazer birra, ou chorar, é porque ela está querendo atenção. Porque às vezes, ela vai ter atenção nem que se for no ponto negativo, né? O pai vai castigar. De alguma forma ela quer. Para ter atenção. Então, quando você muda um pouco essa rotina, aí a própria criança já vai tendo uma ação, né? E essa ação começa a melhorar. Sempre eu aconselho os pais assim, né? Que
pratique uma rotina diária, de acordar, tirar o pijama, né? Senão, se você não cuidar, você mesmo vai trabalhar de pijama o dia inteiro, Sim. né? Ficou cômodo agora, né? Sim, aham. Você fica dentro de E casa. daí, lógico que as crianças também. Então, essa coisa fica tudo muito misturado, do dia Aí com não a se- noite. é. Aham. Uma coisa única, né? Parece que Vão dia e noite são uma pro coisa só. sofá, pega uma mantinha de pijama, né? Assistir desenho. E muitas vezes a mãe até vai permitindo por estar ocupado com o trabalho dela. E dá a impressão de ser, como que se diz? No sentido de aliviar, amenizar o dia a dia tão difícil de ficar fechado em casa. A mãe às vezes acaba sendo permissiva e deixando, né? Não, mas deixa, né? Deixa, Só um a gente pouquinho, só um pouquinho, tá mas esse sentindo pouquinho de hoje começa... de hoje, amanhã, mais um pouquinho. pouco mais. Então, assim, essa rotina é muito importante na vida da criança, né? Que ela tenha essa rotina, que ela tenha depois o momento dela brincar, né? Que ela tem que ter esse momento de brincar, a hora do almoço, sempre no mesmo, né? Mantendo os mesmos horários. Depois a atividade escolar, à noite, né, final da tarde, banho, né? Então, que tem essa rotina. Mas o mais importante de tudo nessa rotina é que as crianças consigam ter atividade física todos os dias, né? Às vezes a pessoa, mas eu moro dentro de um apartamento, o meu apartamento é pequeno, né? Não tenho como fazer atividades físicas. É minha dificuldade um pouco também. Mas tem, né? Sim. Tem, porque tem usar a criatividade nesse momento, né? Usar apesar que hoje já dá para descer, né, num parquinho, quando tem pouca criança, só a família. Eu sempre digo assim... O meu lá que não tem parquinho, a gente explora a garagem mesmo. Isso, né? Eu sempre aconselho assim, vá para a área rural, bosque, que não, né, em área separada. Amplo, né? Vai Lugares jogar amplos. bola com a criança, vai fazer a criança exercitar. Porque nisso nesse momento que a criança está exercitando, ela produz hormônios que faz bem para a sua mente, né? Vai produzir o lítio, vai Ela produzir gasta uma energia também que fica acumulada, né? Sim, vai Muitas tomar o vezes fica sol, acumulada. vitamina D, né? Que é muito importante para a criança. Sim. Então, isso é muito. Então, fazer. Dentro da casa dá para fazer algumas coisas muito interessantes. Eu estava olhando uma reportagem que eu vi uma família nos Estados Unidos. O que ela adaptou dentro do apartamento? Ficou muito legal. Como se fosse uma forma assim, de um circuito, sabe? E a internet auxilia bastante nisso, traz muitas ideias, né? Muitas Sim. sugestões que a gente pode estar buscando ali também para, né, auxiliar. Você faz um circuito com barreiras, com caixotes para pular o caixote, com trilhos, né? A maneira da criança fazer o circuito. Então, dá para criar, tem que usar muita criatividade. E nesse momento, o interessante é pedir ajuda à criança. Que ela participe Que ela participe da criação da brincadeira, né? Essas são as formas já de estar saindo do estado, né, que a criança entrou, da irritabilidade, da agressividade. Sim. Então, tem que focar para outra situação, né, para outras situações que seja saudável. A outra situação muito preocupante é o uso da tela, né? Sim. Que está se Você prolongando, que tem né? filhos, né, nessa idade. Nossa, é um desafio grande. Porque, né, se a gente for pensar que a criança de 3 a 5 anos poderia mais ou menos usar 1 hora de tela por dia, né? A de 5 a 10, 2 horas por dia. Isso eles estão consumindo só Só na aula. Só na aula. Né? No período de aula. Sem contar... Aí, depois, além do período de aula que a gente tem como obrigatório, né, digamos assim, de estudo, depois tem o tempo de usar para o lazer, né? Um filme, um desenho, uma animação, um jogo, alguma coisa assim. Então, daí a gente vê que isso extrapola, né? Sim, e a tela não é saudável, né? Não. Essa é uma questão assim que a gente percebe que provoca mais a irritabilidade. Em vez de acalmar, eles ficam mais e o sono, irritados. inclusive, né? O sono. Bastante influência no sono. Então, o resultado do uso excessivo de tela na criança
é totalmente prejudicial, né? O uso excessivo é prejudicial. Fora Apesar de ser um dos recursos hoje da nossa, sim, né, um da dos nossa nossos comunicação, recursos né? hoje da comunicação, mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade de uso, né, nessa situação. Uma coisa que me preocupa também bastante é porque além do tempo, né, de uso e disposição, alguns, né, os maiorzinhos que navegam, né, um pouco mais na internet, às vezes acabam também, né, vendo alguma coisa que não deve, ouvindo coisas que não são saudáveis. Então, e o pai não, e a mãe não tem supervisão. tempo ali para ficar vendo. Quando vê, às vezes eles né, viram o que eles estão ouvindo, porque de um vídeo vai levando a outro, né? Sim. Então, e não tem como você fiscalizar. Isso é perigoso. Exige bastante. É perigoso até hoje. Então, a gente tem que levar. Então, são esses os conselhos que eu dou no consultório. Que tenha uma rotina, que a criança tem que ter uma rotina, mas que essa rotina também tem que ser modificada. Que passa alguns dias, eles já cansaram disso. Seja uma rotina prazerosa, né? Não Aí pode ser algo que a criança, ai, que coisa, né? Aquela coisa maçante da obrigação. Mas que o pai e a mãe esteja introduzindo isso de uma maneira que seja prazeroso, que ela vê que ter a rotina é bom, né? Que faz parte. E outra situação também que eu sempre tenho aconselhado os pais é a questão de como colocar como está colocando toda essa situação diante dos filhos. O que eles estão ouvindo? O que os pais estão externizando e os filhos internizando, né? Interiorizando e ouvindo isso. Porque quando a mãe fala, eu não aguento mais, né? É muita coisa para mim, né? Eu estou sobrecarregada. Quando a mãe ou o pai fala, mas eu digo mais a mãe, porque a mãe que geralmente está no contato maior, né? Ali com as crianças. Então, quando ela coloca isso, como que a criança está ouvindo isso, né? Eu sou o culpado, né? Aí ele pode ter sentimento de culpa, de medo, porque medo de perder a mãe. Quando a mãe... De não ser amado, não ser aceito. E quando a mãe fala, eu não aguento mais, o que dá a impressão, né? O que vai acontecer com a minha mãe? A criança direciona direto para ela. Para ela. Ela não pensa em outras coisas, né? Ela pensa, então, como a criança está recebendo? Então, é muito importante que os pais, né, pensem como está colocando toda essa situação de estresse, do isolamento, né, esse isolamento social dentro de casa, né? Saber mesmo até o que conversar, né? E como conversar na frente da criança. Que às vezes a conversa não é com a criança, às vezes é entre pai e mãe. Então, saber que momentos podemos falar perto, que momentos não, né? E quando o que falar, que assuntos, o tom da fala, né? O tom que você coloca, o tom que você fala daquele problema que você está enfrentando, enfim, né? Porque se você fala alto, se você grita com a criança, ela vai gritar também. Sim, ela começa a reproduzir. Se você consegue falar, né, conversar com a criança num tom de voz baixa, olhando no olho, ela vai aprender que é aquele tom que ela vai conversar. Então, nós somos modelos, né, dos nossos filhos. E eles vão reproduzindo, copiando, né, o tempo todo. Nossos filhos e nossos netos, né? E sem contar que nessa pandemia toda, a maioria das crianças perderam o auxílio da avó, né? Sim. Dos avós. Contato, né? O contato afetivo, né? E por quê, né? Na cabeça deles, os menores têm essa dificuldade de entender. Por que eu não posso ver meus avós? Então, sentem falta. Todo esse conflito e toda essa dificuldade está, né, gerando na cabecinha da criança um estresse, uma ansiedade, um pânico que leva à depressão. Sim. Então, são várias situações que hoje os pais têm que ter criatividade, né? Criatividade para que passamos essa pandemia de uma forma mais leve, mais lúdica. Né? Remete àquele filme, né? A Vida é Bela. A Vida é Bela, exatamente, que o pai coloca, né, a criança dentro da... Estavam no campo de concentração, né? Fica a dica para você que não viu ainda, pode procurar, que é bem interessante, é um filme bem recomendado, chama A Vida é Bela.
procure, se você puder, tiver um tempo, pode assistir com os filhos, inclusive, porque é recomendado para todas as idades, Sim, né? porque o pai coloca de uma forma bem lúdica, né? Sim. Que eles estão passando, né? Eles estão ali no campo No de meio de uma concentração, guerra, né? numa Enfrentando uma guerra, guerra. e ele trabalha com a criança de forma lúdica para que a criança não sofra tantas consequências. É lógico que hoje a gente pede muita honestidade. Sim. Né, que as crianças têm que saber Não o é que está fantasiar, acontecendo. né? Fantasiar Não é a pandemia, fantasiar, é como se não diferente. fosse algo real. Mas que esse ambiente do lar, né? Esse ambiente sistêmico, familiar, seja gostoso. Gostoso, prazeroso. Que os pais consigam enxergar que também é um tempo que Deus está preparando para que as pessoas fiquem mais próximos dos filhos também. Porque Acho também que aprendam a encontrar a satisfação e contentamento dentro de casa e dentro da família. Exatamente. Que antes, às vezes, se tinha uma ansiedade de buscar muito Tava fora, totalmente né? perdido. Eu vou no shopping, eu vou no lugar tal, eu vou comprar tal coisa, né? E hoje em dia não, né? Estava assim, totalmente, né? Distante, né? Sim. Os pais com a rotina de trabalho fora e daí final de semana o lazer fora, né? Sim. Por mais Às vezes que a o lazer família é até estava separado. junto, mas não tão juntos, né? Sempre tinha mais pessoas juntos, sempre tinha mais coisas envolvidas, brincadeiras. Então, assim, que cada um de cada lar, cada pais consiga enxergar esse lado. Que é um tempo que Deus está oportunizando para que esteja mais próximo, né? Está mais próximo dos filhos, maior contato, maior reciprocidade, conhecer mais tempo, a cada de um. repartir a palavra também em família, né? Sim. Desse tempo, investir mais nesse tempo, né? A gente não quer dizer que não, as pessoas não faziam, né? Não fazem isso, mas se faziam, que agora tem um outro olhar, né? Que é um tempo de buscar mais ainda, acho que a comunhão com Deus ali, os próprios da família dentro da sua casa. Exercitar a fé, né? Exercitar a fé. E ensinar as dentro de crianças, casa. né? Sim. Exercitar essa fé, Sim. Buscar em Deus, né? Então, que seja bom, né? Que nós, como os cristãos, possamos aproveitar esse tempo de isolamento como uma coisa boa, possamos receber como uma coisa boa também. Porque se nós recebemos e se nós enxergarmos pontos positivos nisso, nós vamos passar para os nossos filhos também. Sim. Nós vamos conseguir passar. E que é um período, que esse período vai passar. Né? Agora, se instala uma doença a nível de uma doença mental, né, psíquica, emocional, é um tempo que você vai se arrastar muito mais. Sim. Né? Porque aí a família toda adoeceu. Mesmo com o fim da pandemia em si, né? Mas o problema vai continuar tendo que ser tratado lá na frente, né? Então, por isso que hoje a Associação Brasileira de Psiquiatria coloca que essa quarta onda, né, que eles colocam do resultado de doenças, como a doença psíquica, né, a doença mental, que é uma que vai ser a onda mais prolongada, digamos assim. Porque é o tempo de tratamento e às vezes tem crianças que vai carregar para o resto da vida. Principalmente a criança vítima de violência doméstica, né? Porque ela presenciou alguma coisa muito ruim nesse tempo de estar todos juntos. Infelizmente, né? a gente vê o noticiário trazendo essas coisas, né? Porque às vezes nós ficamos assim, pensando na nossa realidade, mas nós estamos, né, num mundo com muitas diferenças de realidades, né? Crises econômicas diferentes, né? Situação econômicas de pessoas que têm condições de dar uma situação melhor para os filhos, tem espaço para os filhos, né? Brincarem, tem condições financeiras de pagar recreadores, aula particular individual. Então, nós temos a diferença de classe. E aquelas famílias que não têm, que aí tem que usar os recursos que nós temos dentro de nós. E existe, né? Nós temos muito recurso. É ir buscar, né? Buscar em nós, buscar, né, em Deus para nos ajudar a achar sabedoria, né? Sabedoria. Exatamente. Achar esses recursos para que as crianças passem com o mínimo, né? De impacto, né? De impacto, de consequência no final
Sim. no final de tudo Da isso, né? caminhada, Quando né? passar tudo isso. Acho que é isso, então. Foi muito boa essa nossa conversa. Acredito que aprendemos, né, bastante aqui, né, uma com a outra. E eu acredito que nós podemos compartilhar com você, né, que está assistindo esse vídeo, que você seja edificado, né, pelo Senhor e também por toda essa experiência que a gente compartilhou e que nós ouvimos da nossa irmã Jaci. Muito obrigada, Jaci, pela sua colaboração, contribuição. Quer fazer mais assim, uma o que eu queria colocação? deixar para as famílias é colocar que não tenha receio de buscar ajuda, né? Sim. Buscar ajuda de um amigo, de um pastor, de um profissional da área, para que tenha orientações necessárias, né? Para que possa ter todo esse acerto dentro da sistêmica familiar. Sim. Então, assim, quando nós buscamos, né, quando nós, né, temos a predisposição de buscar ajuda, tudo fica mais fácil. Porque até o falar, quando eu falo sobre a situação que está acontecendo, Já é o início do já é o tratamento, início, né? porque eu me ouço e eu já começo a pensar, não, mas aqui dá para eu fazer alguma coisa diferente. Então, que não tenha receio de buscar ajuda mesmo, né? Se a As situação pessoas resistem às vezes, né? começou a ficar caótica e sentir que está perdido dentro da situação com as crianças, né? Então, que busque ajuda para que, né, ajuda de um profissional, ajuda, né, de uma pessoa próxima, um conselheiro, para que consiga, né, deixar as nossas crianças passem por esse momento de uma maneira mais saudável, mais tranquila, né? Que elas possam, né, chegar no futuro até falar sobre isso bem tranquilo, né, como que passou toda essa situação de pandemia, de isolamento, de diferenciação de atividade escolar, né? Que seja experiência e que elas possam ter pontos positivos nessa experiência, futuro, não né? negativos, né? Então, isso, assim, eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, né? Para que os pais consigam, né, acordar, né? E pensar, não, acho que dá para eu melhorar nessa situação aqui, né? Dá para eu mudar alguma coisa nessa situação aqui com o meu filho, né? E observar também, né? Sim. Que o filho Tá teve atento. se o filho teve algumas reações que foram modificadas durante Muito esse fora período, do padrão, muito né? fora do padrão Que do que vinha ele tendo. era já, né? Do que a criança é, né? Porque uma criança que se alimenta bem, ela deixa de se alimentar por um período longo, ou você tem que estar forçando todo dia, ela está querendo dizer alguma coisa. Ou ela está comendo em excesso, se alimentando em excesso, ela está querendo dizer alguma coisa. O sono dela modificou, está tendo insônia ou está tendo pesadelos, né? Eu estou com situações de criança até com terror noturno, né? Que são aqueles pesadelos que a criança não acorda, mas ela chora, ela grita. Dormindo mesmo. Dormindo mesmo. Os pais, por mais que chegam, abraçam, mas elas estão tendo terror noturno, né? Então, são situações, e crianças assim, já investigado toda a parte neurológica, todo, que não tem Porque nada. é emocional, né? Porque é emocional, alguma coisa, né, está acontecendo que está deixando essa criança num nível de ansiedade que ela está gritando, ela está expressando de outra forma. Sim. Então, dessa situação para ela estar deprimida, se ela já não estiver deprimida, né? Então, às vezes eu aconselho até que os pais tenham um animalzinho de estimação nesse momento, né? É uma coisa que muita gente tem adquirido agora, né? Ajuda bastante a Eu criança. sou uma que na minha casa já também, já mudou as coisas por lá. Exatamente. Eu até estou conseguindo lá ter um gato por causa dos meus netos que vão na minha casa. Sim. Porque é a alegria deles ali, sabe? Porque eles têm que fazer coisas diferentes, né? Tem que ter. E a companhia de um animal é muito importante para esse período. Então, são conselhos assim que a gente pode estar ajudando, né, as pessoas a fazer um movimento diferente
dentro do próprio mundinho, né? Que seja ele uma casa grande, uma casa média, uma casa pequena, mas dá para fazer. É possível, né? É possível, isso que nós temos que pensar. É isso que, né, as pessoas têm que falar, não, mas dá para fazer algo diferente. Não se acomodar, né? Fazer Acho que é isso, e qualquer coisa, qualquer dúvida, né, estão à disposição para orientá-lo, ajudá-lo. Então, irmãos, nós nos despedimos aqui então, né? Fiquem na paz do Senhor Rapaz, e que sejam edificados. Amém? amém.